Fala pessoal, Joe aqui, galera. Seguinte, vamos continuar aqui o nosso Narutinho. E pra quem viu a última aula, viu que a gente já fez meio que uma retopa ali do corpo dele, que foi esse resultado que vocês estão vendo aqui. Então se eu ligar o wireframe dele, vocês vão ver que ela tá bem mais levinha, ela tá com um fluxo de polígonos legais, ela tem loopings aqui, né, por exemplo, no braço. E eu falei muito também sobre esse fluxo, sobre a importância da gente ter uma retopologia que respeite um fluxo. Então, fluxo que eu quero dizer é literalmente o sentido, a direção dessas linhas que a gente tem aqui, né? Então, esse direcionamento que eu tenho dessas linhas aqui que compõem a topologia, por exemplo, desse casaco, é a mesma aqui da camisa, né? Ó, pode ver que a densidade de polígonos que eu tenho numa peça, eu tenho também na outra. Então, eu não tenho nenhuma peça muito mais pesada do que a outra e tudo mais. Todas elas estão numa densidade parecida, além de estar com esse fluxo da topologia bem certinho ali também, bem combinandinho. Então, se você não assistiu a última aula, eu super recomendo você dê uma olhada lá. Aliás, se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Joe. Eu sou artista 3D generalista, ou seja, eu passo por todas as etapas da produção de um modelo para videogame, animação, que seria ali desde a modelagem até a retopologia, abertura de UVs, texturização, enfim, todo o processo que compõe aí um asset ou um personagem para um jogo ou animação. E eu faço também modelos para impressão 3D, né, galera, que seria para colecionáveis, né? O que mais tem aqui no canal é conteúdo voltado para impressão 3D, mas agora, a partir de 2024, a gente está focando também na produção de modelos Game Ready, começando com essa série aqui do Naruto, tá? Então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo, eu espero que o conteúdo seja extremamente útil para você. A gente tem vídeo aqui toda semana, tem muito tutorial, dicas, bate-papo sobre o mercado 3D, então se você gosta desse mundo de modelagem 3D, seja para jogos, colecionáveis e principalmente de animes, você tá no lugar certo, beleza? E se você quer aprimorar ainda mais as suas técnicas, se o que você vê aqui no canal te interessa de alguma forma para transformar isso na sua profissão, seja você que quer entrar de cabeça nesse mundo de modelagem 3D ou quer usar isso para uma renda extra, eu convido vocês a dar uma olhada no primeiro link que tá aqui na descrição e no comentário fixado, aonde tem o nosso site com o nosso curso do zero ao primeiro modelo, beleza? Onde eu ensino um modelo completo do zero para você que não sabe absolutamente nada, até o seu modelo final pronto para ir para impressora, para você trazer o seu personagem para o mundo real em forma de uma estátua, em forma de um colecionável, né? Através de uma impressora 3D. Então é um conteúdo bem completo, são cerca de 60 aulas, é mais de 50 horas de conteúdo do zero ao avançado, além de muito bônus como brushes, texturas, modelos e acesso à nossa comunidade com vários artistas onde todo mundo se ajuda, dá dicas, divulga seu trabalho. Então eu me comprometo aqui a transformar você num verdadeiro artista 3D com esse conteúdo, beleza? Então dá uma olhada aí na descrição. E galera, como eu falei também na última aula, nessa daqui a gente vai dar uma atenção aqui ao rosto do personagem. A gente pegou para fazer toda a retopo aqui, todo o recálculo da malha do corpo do nosso personagem, todas as peças de roupa e tudo mais. E eu havia dito que o rosto a gente ia ter uma aula específica para falar sobre retopo do rosto, que ela é um pouquinho mais complexa. A do corpo, como isso aqui são peças simples, relativamente simples, eu acredito que aqui dentro do ZBrush mesmo, usando o ZRemesher, a gente já consegue um resultado bem satisfatório aqui, tá? Eu já consigo depois fazer a abertura de UVs para estar texturizando. Se eu já quiser começar a usar esse corpinho para animar, para fazer uma animação, já dá certo também. Agora o rosto é uma questão um pouco mais complicada, até tem como você fazer uma retopo aqui dentro do ZBrush. Inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre retopologia dentro do ZBrush, que eu recomendo mais para impressão 3D, que são personagens que não requer tanto detalhe assim com retopologia. Agora, se for realmente para jogos e animação, que a gente chama de Game Ready, aí não tem jeito, a gente precisa fazer de uma forma um pouco mais cuidadosa, e talvez o ZBrush não seja a ferramenta mais eficaz para isso, tá? Por isso que eu recomendo outros softwares que eu vou estar falando aqui nesse vídeo agora. Mas beleza, eu comecei abrindo primeiro aqui o ZBrush para dar essa explicação para vocês, para mostrar aqui para quem não viu o nosso personagem, como ele tá ficando. A gente tá fazendo ele do zero, tá, galera? Essa daqui é a 7ª aula, então dá uma olhada aí na playlist do zero ao primeiro mascote para você aprender a fazer ele do zero, tá? E se você não sabe absolutamente nada também, nunca sequer mexeu no ZBrush, nunca abriu esse programa, dá uma olhada na nossa playlist do zero ao primeiro modelo, aonde a gente esculpe o Chopper do One Piece, e lá sim é um conteúdo muito mais focado no básico, beleza? Ensinando as ferramentas básicas de navegação e tudo mais, até você tá esculpindo o seu primeiro modelo. Tudo gratuitamente, liberado aqui no canal para vocês. Então, sem mais delongas, vamos
vamos começar exportando isso aqui, tá? Eu vou começar exportando só o rosto, depois a gente exporta as outras peças para fazer as outras etapas do projeto e tudo mais, mas a princípio, como essa aula aqui é focado na retopo do rosto, vamos exportar só o rosto, beleza? Então vou selecionar aqui o rosto, deixa eu ver como é que ele tá aqui, ó, ele tá bem redondinho, olha só. E para esse modelo eu vou fazer o seguinte, galera, como a orelha dele aqui tem o cabelo bem junto aqui, ó, inclusive a gente pode até encostar mais se quiser, ó, pegar essa mecha aqui e colocar bem assim, rente ao ouvido, né, a orelha dele para tá escondendo essa parte aqui que é separada. E agora existem duas formas, galera. Geralmente a orelha, a retopo da orelha é feito junto com o rosto, né? A retopo da orelha ali é colada com o rosto e feito a retopologia de uma peça só. Como vocês podem ver aqui, a orelha ainda tá separada. E a gente vai fazer o seguinte, para ficar mais fácil e didático aqui, eu vou fazer a retopologia do rosto dele, tá? Ensinar as ferramentas aqui e eu vou fazer a retopo da orelha separado. Aliás, do jeito que tá aqui, só com o Ear Mesher, do jeito que a gente fez na orelha, já resolveu bem, ó. Se eu olhar aqui como que ela tá, olha só, ela já tá com uma topologia legal, com loopings interessantes, já dá pra gente fazer uma boa abertura de malha, então eu vou deixar ela assim, beleza? E a gente vai usar essa aula aqui pra fazer a retopo somente do rosto, e não o rosto colado com a orelha, tá bom? Como esse aqui é um modelo mais simples, é só pra mascote, ele vai ser estático, né? Vai ser uma imagem ali de mascote, eu não vejo tanta necessidade de fazer essa retopo na peça junta como um todo, cabeça e orelha, tá? Ainda mais como eu falei que tem esse cabelo aqui separando as duas, dá pra gente fazer uma divisão legal, e ele é bem cartoonzinho também, bem estilizado, então por isso eu vou deixar a orelha separado mesmo. Mas fica esse adendo que geralmente a retopo de orelha e rosto são feitos com as peças juntas como uma coisa só. Então beleza, deixa eu dar uma olhada aqui como que ele tá. Eu só vou dar uma ajustada aqui atrás pra ele não ficar com esse aspecto tão amassado, tá, galera? Então eu vou só passar o smooth aqui. Na verdade essa peça tá bem pesadinha, eu acabei excluindo os níveis de subdivisão dela. O ideal é que ela tivesse um pouco mais leve pra gente trabalhar isso aqui, né? Mas tudo bem, essa parte aqui vai ficar pra trás. Depois quando a gente fizer a retopo a gente pode acertar e deixar essa cabeça mais redondinha, mais bonitinha, beleza? Então é exatamente essa cabeça aqui que a gente vai passar pro nosso próximo software aqui. Mas primeiro, além dessa explicação que eu dei aqui no ZBrush, eu comecei abrindo o ZBrush também para mostrar para vocês o modo que a gente exporta isso, né? O modo que a gente manda essa peça para um outro software. Então, no mais aqui a gente vai simplesmente exportar ela, tá? Eu posso vir aqui no menu lateral Tool, se eu colocar aqui Import, já vai aparecer algumas opções aqui do formato que eu posso exportar. O que eu recomendo é o FBX ou OBJ, tá? Nesse primeiro momento, pra gente passar de um software pro outro, esses dois formatos eles vão resolver super bem, tanto o OBJ quanto o FBX. Eu costumo trabalhar muito com FBX por uma questão que FBX ele comporta um pouco mais de informações, como animações, texturas, então eu acho ele um pouco mais interessante. Por mais que a gente não tenha animação aqui ainda, saiba disso, tá? Se você exportar, por exemplo, um modelo em OBJ que tenha uma animação, seu objeto não vai animado, seja objeto, personagem. Quando você exporta em FBX, se o seu personagem tiver uma animação, se ele já tiver animado, ele exporta com essa animação, tá? Então, por essa questão, eu já tô mais acostumado mesmo, eu gosto de sempre usar o FBX. Então, a gente seleciona aqui FBX e vamos colocar numa pasta aqui. Mas, nesse momento aqui, como não tem animação, não tem nada, tanto o FBX quanto o OBJ serve, tá? Mas eu vou colocar FBX aqui por uma questão de costume. Vou escolher uma pasta aqui, coloquei aqui Narutinho FBX e eu vou colocar aqui cabeça. Lembrando, salve sempre sem acento, tá? Qualquer palavra, geralmente quando você salva, seja o arquivo, ou seja exportar, como a gente tá fazendo aqui agora, ou até mesmo renomear uma peça aqui dentro do ZBrush, eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, se você fizer isso com acento, com pontuação, pode dar problema, tá? Então, cabeca, ou você poderia colocar head em inglês mesmo, fica ao seu critério, só não coloque acentos e pontuação, tá? Vamos salvar aqui cabeça. Aqui ele aparece algumas opções, ó, a gente pode colocar ok mesmo, pode ser padrão aqui, tá? E lembrando que essa cor que a gente fez aqui, que é o Polypaint, isso aqui foi só dentro do ZBrush, tá? Só pra gente entender melhor ali o personagem, visualizar ele um pouco melhor. Agora que a gente joga para outro software, ele vai ser em cor, tá? Essa etapa agora de texturização, que é realmente pintar digitalmente o nosso modelo, vai ser feito em outro vídeo, em outra etapa, possivelmente o próximo. Então, galera, eu tô aqui no Blender, essa aqui é a versão 4.0, é a última versão na data de gravação desse vídeo, e eu tenho que dizer a vocês que existem 3 formas de fazer a retopo, na real até 4. Eu vou falar sobre 4 tipos de software diferentes aqui para vocês. Claro que a gente vai aprender um só, até porque o vídeo vai ficar muito extenso. Futuramente, talvez eu possa trazer, se vocês quiserem, aulas referentes à retopologia com outros softwares. Então, deixa aqui no comentário se isso é de interesse de vocês. Eu, particularmente, gosto muito do 3ds Max, tá? É o que eu gosto de falar que é o meu software nativo, assim. Foi o que eu aprendi na faculdade, é o que eu mais trabalho até hoje e é o que eu tenho mais intimidade. É o que eu tenho mais facilidade de trabalhar. Porém, o 3ds Max, ele é um software pago, né? Enquanto o Blender, como muitos de vocês sabem, ele é um programa gratuito. Então, por via aqui de ensino, como eu tô fazendo essa aula gratuitamente aqui no YouTube e tudo mais, eu vou
vou estar procurando passar para vocês ferramentas acessíveis, né? Que vocês não precisam pagar, ou que pelo menos tenham formas de vocês adquirirem aí de forma mais fácil, né? Então o Blender, como ele é um programa que vem evoluindo muito nos últimos anos, e hoje ele é um software muito completo, e principalmente por ser gratuito, eu vou estar usando ele para fazer isso aqui, tá? Então se eu der alguma rata aqui em algum momento, ou usar alguma ferramenta que vocês sabem que não é tão eficiente assim, algum atalho, saibam que é por conta disso. Eu tenho muito mais familiaridade com o 3D Max, tá? Inclusive até tem como colocar as configurações do 3D Max aqui como atalhos e tudo mais, mas eu não fiz isso aqui nesse momento, tá? Então eu vou usar os comandos nativos aqui do Blender mesmo. Mas eu queria dar um adendo aqui, galera. Antes de começar de fato a fazer isso aqui, eu queria fazer um comentário com vocês. Até porque vocês sabem que eu converso muito aqui, né? Eu não só passo o tutorial passo a passo, mas eu gosto de conversar muito com vocês sobre o mercado e tudo mais, sobre metodologia, workflow, enfim. E o que eu queria dizer é, o Blender, como eu disse, ele vem evoluindo muito nos últimos anos e hoje ele é um software super competente, muito utilizado e muito bom em tudo que ele se propõe a fazer. Então ele é um software de peso aí no mercado para você que quer aprender 3D. E ele tem um modo de modelagem orgânica, que seria parecido ali com o ZBrush. Ele tem um modo de modelagem poligonal, que é aquela coisa mais voltada ali para vértices, polígonos e tudo mais. Mais ou menos como a gente vê bastante ali no Z-Modeller do ZBrush. Ele tem abertura de UVs, ele tem animação e ele tem render. Ele tem muito mais outras coisas, mas eu tô citando aqui o que eu julgo os principais, assim. Ou seja, ele é um programa muito completo, que às vezes você pode até falar, pô, Joe, então por que não usa só ele? Por que você tá usando o ZBrush e depois passando para outro, que depois você vai passar para outro e assim por diante? Galera, realmente, de fato, como eu falei, o Blender ele é muito competente no que ele faz e muito completo, mas eu ainda sou a favor de nós sermos artistas mais completos no que diz respeito a softwares, entender de vários softwares, tá? Porque por mais que um programa consiga fazer várias coisas, ainda existem outros que são mais eficazes em alguma coisa do que outro, né? Em alguma ferramenta e tudo mais. Eu particularmente gosto muito da modelagem orgânica do ZBrush, por isso que todo personagem que eu vou fazer eu começo por lá. A minha base mesh é feita por lá e depois eu passo por outros processos em outros softwares. Então o meu workflow hoje é muito mais rápido de eu fazer a blocagem no ZBrush, depois passar para outro software, seja o 3D Max ou o Blender para fazer a retopo, nesses softwares fazer a abertura de malha, depois passar para o Substance Painter, que lá eu vou fazer toda a texturização, a pintura digital, e depois voltar em outro software, seja uma Engine, uma Unity, Unreal da vida, ou se for algum render e tal, a gente volta aqui pro Blender e a gente consegue fazer shaders aqui também, né, que é a etapa da gente configurar os nossos materiais e tudo mais, iluminação. Então assim, percebam que o meu workflow ele é variado com vários softwares, eu vou passando de um por um, vou indo, voltando para alcançar o melhor resultado. E essa é a forma mais eficaz, com mais eficiência e que me traz o melhor resultado, tá? Eu faço isso de forma muito mais rápida e consigo os resultados que eu quero. Tem pessoas que fazem absolutamente tudo no Blender, conseguem fazer tudo aqui no Blender, mas aí varia de workflow. Isso é uma opinião pessoal, tá, galera? Eu não tô batendo martelo aqui, querendo ser juiz de nada, ou ditar regras no mundo da arte, principalmente no que diz respeito aqui à modelagem 3D, tá? Acho que cada um tem o seu workflow. Se você é o tipo de artista que consegue e defende essa ideia de fazer tudo em um software só, tá tudo legal também. Eu, particularmente, agora eu falo mais como artista do que professor, que eu prefiro ser o tipo de profissional que trabalha com vários softwares, porque isso me abre mais portas, inclusive no mercado, tá? Dificilmente você vai entrar numa empresa que trabalha somente com o software. Às vezes, dependendo da função que você for fazer, realmente você fica responsável por uma determinada área ali com um único software. Mas geralmente, pelo menos na minha experiência, eu acredito que quanto mais know-how você tiver, quanto mais diverso for seu workflow, mais portas vão se abrir para você nesse mercado, tá? Dito isso, vamos importar aqui para dentro, vamos aqui em File, Import, e vamos jogar aqui para dentro aquela cabeça que a gente exportou lá do ZBrush. Minha cabeça veio para cá bem pequenininha, olha só. Então vamos deixar ela aqui maior, um pouco na minha cena, tá? A gente já tem algumas referências aqui, como uma câmera e um sol aqui, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre o Blender, até porque, como eu disse, o meu software nativo de trabalho mesmo, que eu prefiro, é o 3D Max, mas vamos usar aqui o Blender por ser um software gratuito e tudo mais, onde vai ficar mais fácil o acesso para todo mundo. Então eu vou vir aqui em Scale, vocês podem ver que ele tá 1 por 1 por 1, e vamos aumentar isso aqui, eu vou colocar 5, 5, 5, vou dar um Enter. Opa, não estava selecionado aqui, agora sim, eu clico nela, vamos colocar um valor aqui, vamos 2, 2, 2, vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Beleza, ó, tá bem grande, tá ótimo assim, pode ver que o meu modelo ele já tá centralizado, tá? E agora eu vou fazer uma coisa muito importante, galera. Lembre-se de fazer isso para qualquer software que você importar algum modelo, né? Que você jogar algum modelo para dentro dele, que é o fato de zerar as posições. Então, por exemplo, ele já tá aqui centralizado e tudo mais, mas eu mexi aqui na escala e agora eu quero dizer pro Blender, dizer pro meu programa que essa escala é a escala original do meu modelo, é a escala 1 para 1, digamos assim, tá? Então eu posso vir aqui com o meu modelo selecionado, eu posso vir aqui
aqui em Object, Apply, e eu tenho aqui All Transforms. É só eu dar um clique nisso aqui, beleza? Olha só aqui, ele ficou 1 por 1 por 1. Ou seja, eu tô definindo que essa escala, esse tamanho do meu modelo, esse aqui é o ponto zero do meu modelo, tá? Então qualquer transformação que eu fizer aqui, é interessante eu vir aqui e dar esse All Transforms, né? Apply All Transforms, para ele zerar todas as posições do meu modelo e definir que esse ponto que ele tá na minha cena é o ponto zero do meu modelo. E galera, lembra que eu falei que tinha pelo menos aí umas 4 formas da gente fazer isso? Deve ter até mais. Mas para quem acompanha a gente aqui há mais tempo, para quem não sabe, que acompanha há pouco tempo ou tá conhecendo agora, vai saber agora, que o conteúdo aqui no canal é focado em coisas eficazes, ou seja, coisas que dão resultado da forma mais fácil possível e que tragam o melhor resultado possível. Já falei muito sobre isso também. Não adianta nada você ter um método que é muito bom, porém gasta muito tempo para você fazer, porque afinal tempo é dinheiro e a gente trabalha com prazos. E também não adianta a gente ter aquela técnica que é rápida, porém traz resultados ruins. Então a gente mantém aquele meio termo. Tudo que eu trago aqui no canal, eu tento trazer de forma eficiente, que eu sei que vai trazer um bom resultado para vocês. Então, as formas que a gente pode fazer a retopologia no ZBrush, como eu já falei, a gente já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino como fazer a retopo pelo ZBrush. A gente pode fazer a retopo pelo 3D Max, a gente pode fazer a retopo pelo Topogun, que é um programinha que eu já usei. Não sei dizer como que ele tá hoje, porque faz tempo que eu não uso, mas quando eu usei, ele é um programa próprio para retopologia, que ele era bem legal. E a gente tem aqui o Blender, e só dentro do Blender eu conheço pelo menos aqui umas 2 formas de estar fazendo isso, tá? Uma forma com o programa mesmo, sem usar add-ons, sem usar nada aqui dentro do programa de diferente, e usando o add-on, que é a forma que eu vou ensinar aqui hoje para vocês. E por que que eu vou estar usando ela e não a forma nativa aqui dentro do Blender? Porque como a gente está procurando praticidade, essa foi a forma mais fácil que traz um resultado muito bom que eu achei, tá? É uma forma muito simples, principalmente para quem tá começando. Então vai ser uma boa porta de entrada aí pro pessoal que quer aprender a fazer retopo. E depois que você tiver um pouco mais familiarizado, você pode tentar fazer de outras formas. Da outra forma que eu disse que dá para fazer aqui no Blender, ou passar para outro software, o 3D Max que seja. Tem o Maya também, eu acabei esquecendo de falar do Maya. O Maya, 3D Max e Blender tem certas semelhanças ali, mas tem uma galera que usa muito Maya para fazer retopo também. Eu particularmente nunca usei, mas nesse caso aqui a gente vai usar um add-on específico. Add-on, chame do que você preferir, tá? Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para vocês estarem fazendo download desse add-on e vocês tirem suas próprias conclusões se ele realmente é eficaz para fazer isso. Eu particularmente acredito que sim, por isso estou trazendo aqui para vocês. E o add-on que a gente vai usar se chama RetopoFlow, tá? Eu já tô com ele instalado aqui, mas no mais, para vocês instalarem, depois que vocês baixarem aí o arquivo, basta vir aqui em Edit, Preferences, Add-ons, Install, e você seleciona aqui o que você quer e automaticamente ele vai aparecer aqui para vocês, ó. Vou colocar ele aqui de novo, ó. Você pega o arquivinho, Install, e ele já aparece aqui para vocês, ó. É só você marcar essa caixinha aqui que o seu add-on já vai estar ativado. Então depois de instalado, ele já aparece aqui em cima, ó. Vocês podem ver aqui que tá aqui, RetopoFlow, tá? E só para vocês verem a densidade de polígonos aqui, ó, vou apertar no meu wireframe, olha só para vocês verem que realmente ele tá meio pesadinho, ele não tá com uma retopo legal. Posso ver aqui também pelo meu Edit Mode, ó. Então, ó, de pertinho vocês veem, ele tá com bastante triângulo e tudo mais, só para vocês verem que eu passei para cá realmente a cabeça High Poly, né, que agora a gente vai passar pela retopo. Vamos aqui em cima então em RetopoFlow, vamos selecionar primeiro a nossa cabeça, né, e deixar ela selecionada, RetopoFlow, e vamos apertar aqui esse mais cursor, beleza? Vamos apertar aqui, vamos esperar o programa calcular aqui, ele vai estar calculando essa mesh aqui, reconhecendo ela como a minha High Poly para eu começar a fazer a retopo por cima. Então ele vai dar um aviso aqui, isso aqui você pode fechar, não tem problema, e beleza. Pode ver que aqui ele escureceu algumas opções, ó, ele abriu uma viewport aqui própria pra gente trabalhar dentro do RetopoFlow, tá? Com as suas opções abertas aqui e tudo mais. Ele vem por padrão escuro dessa forma, eu particularmente não gosto muito. Eu venho aqui em Viewport Display e eu tenho aqui, ó, Dark, Office, Light. Então, se você colocar Light, ó, automaticamente ele já fica mais clarinho. E deixa eu ver o Off aqui que ele faz. Ou ele pode simplesmente desligar aqui. Vamos deixar esse clarinho aqui, qualquer coisa depois a gente muda. Vou começar mostrando opção por opção ali, tá? Vocês podem ver que não são muitas, mas elas são bem eficazes aqui. Então, eu vou mostrar de forma rápida aqui para vocês entenderem o funcionamento de cada ferramenta e depois eu começo de fato a fazer aqui a retopo. Aí a gente pode fazer um processo acelerado, alguma coisa aqui, beleza? Então eu vou começar usando o Polypen, que ele já vem por padrão aqui. Todas essas ferramentas, seja aqui Polypen, Loop, Patches, todos esses aqui, para você usar você precisa segurar o Ctrl, tá? Primeira coisa. Então, deixando aqui o Polypen selecionado, eu vou segurar o Ctrl e quando eu passar aqui na minha peça, tô usando aqui o mouse mesmo, tá, galera? Aqui pro Blender eu prefiro usar o mouse do que a caneta da tablet. E segurando o Ctrl, olha só, eu já consigo fazer uma forma ali, ó.
beleza? Olha lá, eu já consigo ir criando aqui os meus loopings, beleza? Então fiz aqui tudo de qualquer jeito aqui, só pra vocês entenderem que rapidamente a gente consegue fazer um looping aqui. Vamos fazer isso aqui um pouco mais bonito, né? Então segurando o Ctrl aqui, ó, e dando um clique, eu já consigo fazer aqui o formato do que seria um polígono, ó. Então eu posso fazer da seguinte forma, ó, e eu posso ir montando aqui, ó. Se eu for fazer exatamente esse zigue-zague aqui, ó, pra cima e pra baixo, eu já vou formando polígonos ali de 4 pontos, né, de 4 vértices, e eu consigo ir fazendo aqui, ó. Mas só pra vocês entenderem, então esse Polypen eu consigo literalmente ir desenhando aqui os polígonos que eu quiser. Depois a gente vai ver uma ordem melhor aqui pra fazer isso aqui. Eu vou ensinar pra vocês um macete aqui pra não se perder nos loopings, tá? Beleza? Eu fiz um looping completo aqui só para vocês entenderem melhor. Então, de uma forma extremamente fácil, usando apenas uma ferramenta, com poucos cliques aqui, eu já consigo fazer um looping aqui, beleza? E a próxima que eu gosto de usar em conjunto com essa é o Tweak, né? Essa daqui, ó, que como o próprio desenho ali vocês conseguem ver, olha só o que ele faz, ó. Eu consigo aqui com esse brush, né, redondinho aqui, eu consigo tá pegando aqui bem nas extremidades, nos vértices, e eu consigo tá movendo ele, ó, para deixar ele mais bem distribuído, para deixar mais bem organizado. Então, ó, posso ir movendo daqui, movendo dali, posso ir, ó, redistribuindo melhor aqui, ó. Eu posso literalmente ir movendo vértice por vértice com esse brush aqui e colocando ele melhor ali. Na opção Loops que a gente tem aqui, ó, deixa eu ver onde ele tá aqui. Na opção Loops que a gente tem aqui em cima, a gente consegue, como o próprio nome diz também, fazer loops aqui. Então, segurando o Ctrl, se eu deixar mais ou menos aqui no meio, por exemplo, e apertar, dar um clique, olha só, ele consegue criar e eu arrastando o meu mouse aqui, eu consigo colocar ele mais próximo, mais longe ali da borda e tudo mais. Dá pra gente deixar mais aqui no meio, ó. Então, a cada Ctrl que a gente dá em cima de uma linha com a opção Loops, ah lá, ele vai adicionar para mim um loop novo ali, uma divisão, beleza? E colocando essas linhas aqui, tanto linha quanto aqui o Tweak, né, pra gente mover aqui os vértices e tudo mais, a gente pode usar também o Relax, né, que é a última opção aqui, como o próprio nome diz também, ele vai relaxar, né? Então, quando eu passar, ele vai literalmente relaxar, ó, tá vendo? Ele vai dando uma relaxadinha ali. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse brush. A gente pode vir aqui em Relax, a gente tem algumas opções aqui referentes a ele, ó, inclusive força, tá vendo? A força do brush, o fall off, né, que é o tanto que ele vai alcançar ali. Vamos aumentar um pouco esse size aqui, ó. Ele tá em 50, vamos pôr 100. Olha só, ele já ficou bem maior, consequentemente ele tem uma área maior ali, tá vendo? Posso colocar até maior também, 200, sei lá. Olha só, eu consigo dar uma boa relaxada, uma relaxadona aqui, ó, beleza? Uma outra opção que eu gosto bastante, eu não tô seguindo nenhuma ordem específica aqui, tá, galera? Eu tô indo mais por o que eu julgo aqui mais importante, tá? Então eu tô seguindo uma lógica do tipo, eu prefiro fazer o looping primeiro, depois ajustar eles aqui com o Tweak e depois relaxar com o Relax. Então eu não tô seguindo a ordem aqui que elas estão aqui, mas eu tô seguindo uma ordem que pra mim faz sentido na minha cabeça, tá? Uma outra que eu gosto então é o Patches, que é esse aqui, ó, que ele vai servir da seguinte forma. Vou fazer uma forma aqui na lateral, que é mais fácil de eu explicar ele, tá? Então vou pegar aqui o Polypen, fazer uma forma aqui pra vocês entenderem. Beleza, ó, fiz aqui uma forma, né, como se eu estivesse fechando aqui a bochecha, e agora eu tenho essa parte vazada, a parte aqui de dentro, né? Então pra fazer isso aqui, eu só usei aqui o Polypen, segurando o Ctrl, eu literalmente vou unindo um ponto no outro ali para eu fazer as minhas faces, né, os meus polígonos, e depois vim ajustando aqui com o Tweak. O que eu vou fazer agora? Usando o Patches, eu vou clicar aqui em uma linha. Então, se eu pegar uma linha aqui, ó, se eu apertar aqui, se eu der 2 cliques, ele já pega as laterais. Segurando o Shift, se eu der 2 cliques na linha lateral aqui, olha o que vai acontecer. Ele já vai querer pegar tudo aqui. Mas repare uma coisa, tá vendo aqui, ó, que ele tá dando um erro nessa parte aqui. Aqui ele tá fechando certinho, aqui ele tá subindo, aqui tá dando estranho. Então, se eu apertar, ó, ele nem vai acontecer nada na real. Por quê? Patches, ele vai fazer com que essa forma vazada aqui, ela vai ser completada automaticamente. E para isso, eu preciso dos mesmos números de polígonos ali, de forma que eles se unam. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui de baixo, deixa eu pegar o Select aqui para mais fácil. Ó, eu tenho esse de baixo que vai ligar com esse de cima. Esse vai ligar com esse que vai ligar com esse vai ligar com esse. Então, os polígonos têm que estar alinhados. Agora, na lateral, perceba que eu tenho 3 aqui e 2 aqui. Por isso que ele tá dando esse erro, ele não tá conseguindo
conseguindo se completar. Então o que a gente vai fazer? Só para explicar aqui, ó. Lembrando que isso aqui não é o modelo final, tá, galera? Eu só tô mostrando para mostrar a funcionalidade aqui das ferramentas e como elas funcionam. Depois a gente vai fazer um certinho aqui. Então, eu vou pegar aqui um loop, vou colocar mais um aqui, ó. Segurando o Ctrl, eu clico aqui, ó, formei mais um looping aqui. Agora eu pego o tweak, vou deixar ele um pouco mais bonitinho aqui assim, ó. Agora sim, eu tenho 3 desse lado, 3 desse lado, e aqui em cima também eu já conferi, então eu sei que todos os polígonos ali estão alinhados. Agora sim eu consigo fazer com que eles se fecham. Então se eu pegar aqui o Patches, olha o que o Patch vai fazer, que legal, ó. Segurando o Shift, eu posso selecionar o que eu quero aqui, as linhas que eu quero, e se eu selecionar de cima, olha lá, já aparece aqui meio que um preview do polígono que ele vai formar. Então, o que eu posso fazer aqui já, ó, posso clicar nesse aqui, conforme eu for clicando, ele já vai aparecendo, ó. Então, e aqui no de cima, pronto, já formei aqui, e para esse polígono aparecer, eu aperto F. Pronto, ó, ele já criou aqui para mim, e agora eu posso fazer com os outros aqui. Geralmente, a gente usa isso para preencher ele total, tá, galera? Tipo assim, ó, por exemplo, eu dou 2 cliques aqui, pego esse inteiro, já aparece aqui, inclusive, quantas linhas tem, ó, quantas divisões tem na real, tá vendo aqui, ó, 1, 2.5, isso significa que eu selecionei 5 vértices aqui. Então, segurando o Shift, se eu der 2 cliques aqui em cima, olha lá, ó, 5, 5, beleza? O ideal seria eu pegar tudo na real, tipo, ó, pegar essa lateral também e essa lateral aqui também, tá vendo? Aí, no caso, eu apertaria F e ele já criaria aqui pra mim todos os polígonos que preenchem essa parte. Não tá dando certo aqui, ó, tô apertando F, ele não tá fechando, então vamos fazer dessa forma mesmo, ó, a gente seleciona aqui, ó, só o que a gente quer, F, fechou, aí selecionando aqui, F, fechou, opa, esqueci da de cima aqui, agora sim, F, beleza? E a gente consegue tá fechando essa parte aqui, ó, beleza? Só ir selecionando, ó, ele vai aparecer nesse preview em verde de como fica, aperto o F, o polígono aparece ali, ó. E aqui nesse último, posso tá fechando assim, ó, beleza? Fechou. Então o Patches serve pra gente ir fechando a nossa forma aqui, beleza? Então, ó, já temos aqui a bochecha, posso pegar o Relax de novo, passar um pouquinho aqui assim, ó, fechou. Vamos ver outra ferramenta aqui, vamos pôr de cima mesmo, Strokes. Essa aqui é particularmente uma das ferramentas que eu mais gosto aqui dentro, tá, galera? Que é o seguinte, eu posso selecionar as vértices que eu quero, então eu posso simplesmente vir aqui e dar 2 cliques, ó, ele já pega ela inteira aqui, segurando o Ctrl, posso passar uma linha aqui, ó, tracejada, quando eu soltar, olha lá o que vai acontecer, automaticamente ele faz outros loopings ali, ele sobe pra mim outra geometria, outros polígonos que vão preencher esse espaço entre as linhas que eu coloquei ali e essa linha tracejada que eu desenhei. Então pode ter ficado meio confuso, mas eu vou mostrar de novo, ó. Por exemplo, vamos colocar, ao invés do looping inteiro aqui, vamos pegar só 2 linhas, ó. Vamos pegar uma aqui e com o Shift, vamos pegar essa do lado aqui. E agora com o Ctrl, a gente passa, vou passar até uma mais distante aqui agora, vou passar lá em cima, essa linha tracejada. Quando eu soltar, olha lá, automaticamente ele vai pegar essas 2 vértices aqui que eu peguei e vai unir, vai subir lá em cima na linha tracejada que eu fiz. Então isso aqui é excelente pra gente pegar grandes áreas de uma vez só. Então, ó, vamos pegar na lateral que eu acho que vai ficar mais legal, ó. Vamos pegar essa daqui, vamos dar 2 cliques, olha lá, ele já pega a linha lateral inteira. Vamos colocar até na metade da cabeça, ó, segurando Ctrl, a gente passa aqui, quando soltar, olha lá que legal, ele já preenche tudo aqui pra mim. Então agora eu posso vir refinando isso, se eu quiser colocar mais subdivisão, então Loop, segurando Ctrl, consigo acrescentar mais ali. Quero dar uma relaxada? Relax, posso ir relaxando a minha malha aqui. Quero mover algum vértice específico? Pego o Tweak, com o Tweak aqui, ó, vai movendo um por um aqui e alinhando ela aqui, ó, pra ficar melhorzinha. O Polystrip aqui é a opção de cima, também é outro que eu gosto bastante, que ela vai criar polígonos a partir de uma linha que eu desenhar aqui. Vai ser como se fosse o Stroke lá do ZBrush, sabe? E segurando o Ctrl, se eu passar aqui, ó, ele vai fazer uma linha tracejada, quando eu soltar, olha que legal, automaticamente ele já cria pra mim uma linha de polígonos ali, e eu tenho inclusive esse controle aqui também, ó, tá vendo, ó? Se eu pegar nessas bolinhas aqui, eu posso ir controlando aqui a direção dela, e assim eu posso fazer outras coisas, outras formas também, tá vendo, ó? Uma forma circular e tal. Aonde eu passar, segurando o Ctrl, ele vai literalmente construir novos polígonos ali pra mim, seguindo esse tracejado que eu desenhei. E agora, a última opção que a gente tem aqui é o Contours, aqui em cima, seria contorno, né? Então, como o próprio nome diz, ele vai fazer um looping completo ali, galera, como se fosse um cilindro, né? Então, se eu pegar uma parte aqui mais cilíndrica, quer ver, ó? Não precisa ser cilíndrica, né? Até porque essa cabeça tá totalmente redonda. Vamos dar uns Ctrl Zs aqui, ó. Então, segurando o Ctrl, eu só passo uma linha atravessando a minha cabeça, ó. Ele já fez aqui um looping completo, ó. Tá vendo? Como se fosse uma tiara aqui. E agora, se eu passar outro aqui, olha lá, ele já fecha pra mim aqui o looping. É que eu fiz tortinho aqui. Então, vou fazer isso aqui um pouco mais reto. Então, eu posso simplesmente vir aqui, passar outro, passar outro, passar outro. Ó, ele vai fechando aqui pra mim, tá? Ele ficou meio torto desse lado aqui, mas é só um exemplo aqui pra vocês, ó, que eu posso fechar um looping completo só passando uma linha ali, beleza? Ó, se eu
passar em outros lugares também, que eu acho que não tem um lugar tão legal pra fazer isso. Vamos ver se dá pra fazer no nariz aqui, ó. Isso aqui seria legal pra fazer num pescoço, num braço, sabe? Isso aqui seria bem interessante. Então, olha lá que legal, ó. Posso fazer loopings menorzinhos também, que o formato do nariz aqui não favorece, né? Mas eu acho que deu pra entender. Então, basicamente é isso, galera. Poucas ferramentas, mas elas são extremamente úteis e extremamente direto ao ponto. Não tem como errar. Então, eu sugiro fortemente que vocês peguem e fiquem fuçando aí pra pegar o jeito mesmo da ferramenta, como elas funcionam. Como eu já disse, isso aqui é uma das formas que eu particularmente acho mais fácil de fazer retopologia, tá? Claro que o que é mais fácil pra um, às vezes não é mais fácil pra outro, mas eu espero de coração que essa ferramenta seja útil pra vocês. E depois que a gente terminou tudo aqui, a gente pode sair da ferramenta, tem um exit aqui, ó, pode apertar aqui, aí ele já vai sair, e percebam aqui que ele já criou pra mim aqui, ó, e vocês podem ver aqui que ele já cria uma nova, ó, Retopo Flow 002, ó, se eu voltar aqui pro Object Mode, ó, vou tirar a minha cabeça aqui por enquanto, ó lá, forma que eu fiz, já tá tudo aqui, ó, toda a forma que eu fiz ali usando a Retopo tá aqui, agora eu posso simplesmente apertar o botão direito, Shade Smooth, ó lá, beleza? Então agora vamos para um processo acelerado aqui, que de fato eu vou fazer a retopologia completa dessa cabeça usando exatamente essas ferramentas que eu apresentei para vocês agora. E tem uma última coisa muito importante que eu tava quase esquecendo aqui, galera. Vamos voltar aqui em cima, Retopo Flow, Start Retopo Flow, e pronto, ele abre aqui, ó, exatamente do jeito que tava. Posso fazer o seguinte, ó, deixa eu excluir essa parte aqui de cima, vai ficar mais fácil de entender. Só seleciono tudo, tô com o Select ali, ó, posso selecionar, Delete, posso colocar aqui em vértices mesmo, pronto, já excluí. Deixa eu excluir o resto aqui também, beleza? Excluí aquela parte ali de cima, posso fazer o seguinte, ó, posso vir aqui em Symmetry, que seria essa aqui a penúltima opção, e eu tenho aqui XYZ, ó, se eu clicar na caixinha de X, olha lá que bacana, ó, ele automaticamente já espelha pra mim, tá? Então, eu não preciso fazer isso aqui duas vezes, tá? É a mesma coisa da simetria que a gente usa pra modelar lá no ZBrush. Então, é de extrema importância que quando você for começar a fazer a retopologia do seu modelo, seja essa técnica que eu tô ensinando agora, seja qualquer outra ferramenta, qualquer outro software que vocês forem usarem, é de extrema importância que o seu modelo esteja simétrico, tá? Isso vai ajudar muito e vai te poupar muito tempo. Então, olha só, literalmente faço a retopo de um lado do rosto e depois eu só venho e ligo aqui a minha caixinha em X para eu dar um mirror e espelhar isso do outro lado, tá? Agora é só eu dar exit aqui de novo e olha lá, quando ele volta para cá, vou colocar aqui em Object Mode, olha lá, ele já tá com essa parte que eu espelhei, ele já me transforma em uma nova mesh também. Então agora sim, eu vou estar excluindo isso aqui e vamos num processo acelerado aqui para fazer a retopo real dessa cabeça, tá? Eu vou deixar aí o processo para vocês acompanharem, porque eu acho interessante a gente ir vendo passo a passo aonde que eu puxei, qual ferramenta que eu usei ali para qualquer dúvida que vier a ter aí, tá? Então eu acho interessante quando a gente tem um exemplo visual assim para ir acompanhando, tá? E nessa parte também é interessante que a gente tenha um exemplo, tá? Então eu posso vir aqui no Google, ó, coloquei aqui retopo, já aparece vários exemplos e é interessante que a gente pegue algum exemplo pra gente seguir aqui. Então aqui, ó, é legal que tá separado por cores, a gente já sabe certinho qual looping fazer. Porque qual que é o interessante? Pelo menos é a metodologia que eu sigo hoje. Eu simplesmente não faço os loopings ali à torta direita. Eu sigo ali uma lógica. Então primeiro eu faço o looping dos olhos, ó, seria essa parte roxa. Vou abrir aqui a imagem. Olha só. Então eu faço o looping aqui dos olhos. Então depois eu faço o looping aqui do nariz, depois eu faço o looping aqui da boca. É legal a gente ter esse exemplo por cores assim, que a gente consegue saber exatamente qual o looping que a gente vai fazer, tá? E depois que a gente fizer esses loopings separadamente, a gente começa um processo de estar unindo isso. Então, primeiro eu faço o looping dos olhos, depois eu faço o looping aqui do nariz, por exemplo. Depois eu venho aqui e vou unindo esse looping dos olhos com o looping do nariz. E assim por diante. Quando vocês forem assistirem aqui na prática, vai ficar mais fácil de entender isso aqui também, beleza? Então, beleza, liga sua música preferida aí, liga o Spotify, o Deezer, coloca o fone e aproveita o processo.